Oi, jovens, amantes da física. Hoje nós vamos iniciar o estudo de atrito. Devemos gravar uns 2 ou 3 vídeos sobre este assunto. Pois bem, o atrito, ele está presente no nosso dia a dia. Ele pode ocorrer tanto entre sólidos, que a gente chama de atrito seco, e também tem o atrito que pode ocorrer com uma camada de um fluido lubrificante, inclusive para diminuir esse atrito. Este assunto com um fluido lubrificante ou em fluidos, ele é estudado em mecânica dos fluidos. Pois bem, então se o corpo está em repouso, recebe uma força F, a gente diz que ele está numa situação de atrito estático, ou seja, o atrito existe e não deixa esse corpo movimentar. Se, devido a essa força, ele entra em movimento, num escorregamento ou deslizamento, a gente diz que o atrito é um atrito cinético. E se esse corpo, então, está ali apoiado sobre o corpo, vamos considerar agora essa análise mais detalhada para entendermos todas as forças que acontecem. Vamos separar o nosso corpo e os sistemas que interagem com ele aqui. A superfície, a terra e alguém que vai exercer aqui uma força F horizontal para a direita. Ao receber essa força F, ele tende a levar a superfície junto com ele. Ele tende a arrastar a superfície com ele. Aí a superfície reage e exerce uma força igual ou contrária. Estas são forças de atrito. O corpo exerce na superfície uma força de atrito e recebe uma força igual e contrária. É como quando eu movimento as minhas mãos. A mão que está subindo está exercendo sobre a mão que está parada uma força de atrito para cima. E a que está em repouso exerce sobre a que está subindo uma força de atrito para baixo. É uma ação e reação. Pois bem, este corpo tem também um peso, e pela terceira lei de Newton, ele exerce uma força igual ou contrária na Terra. E devido, então, a esse peso, ele vai fazer uma ação para baixo sobre a superfície. E a superfície faz uma reação igual ou contrária, que é a força normal. Então, são estas as forças que atuam sobre o corpo. Uma força externa F e depois as reações aqui, a força de atrito que a superfície exerceu, a força terra e a força normal. Bem, então esse corpo, quando ele tende a movimentar, a força de atrito vai aparecer. Esta força de atrito, ela depende diretamente proporcional à força normal, porque quanto maior for o peso, maior vai ser a ação que esse corpo exerce na superfície. Logo, a superfície vai exercer uma força maior também. Aí a força de atrito vai crescer. E nós podemos colocar, então, um sinal de igualdade, força de atrito igual a constante μ, que é o coeficiente de atrito entre as superfícies, e vezes a normal. Este coeficiente de atrito depende da natureza das superfícies. Ele pode ser bastante grande, se a superfície tiver uma aderência maior, uma maior aspereza, maior rugosidade, ou um coeficiente menor, quando a superfície impede menos esse corpo de movimentar. Então, o coeficiente depende das superfícies. Quando o corpo permanece em repouso, nós falamos que a força de atrito ela é menor ou igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. E nós chamamos essa força de atrito estática, porque ele está em repouso. E o corpo, então, não vai escorregar ou não vai deslizar. E μ é o coeficiente de atrito estático. Agora, por que nós colocamos menor ou igual? Se aplicarmos uma força pequena, o corpo não movimenta. À medida que nós vamos aumentando a força, aumentando, vai chegar um ponto que ele vai estar na iminência de iniciar o movimento. Aí ocorre a igualdade. É quando nós temos a força máxima de atrito,
é quando ele está prestes a escorregar ou a deslizar. Nós vamos analisar um exemplo daqui a pouco com números. E quando ele está em movimento? Se ele está em movimento, aí passa a atuar sobre ele o atrito cinético. Esse atrito é um atrito que ocorre, então, um movimento entre os dois corpos, igual eu fiz com a minha mão, né? Um movimento entre as duas mãos, e é uma força que a gente chama de força de atrito cinética ou dinâmica. E μc é o coeficiente de atrito cinético. Então, cada superfície também vai ter um coeficiente de atrito cinético em função da sua natureza, maior ou menor coeficiente. Bem, vamos agora fazer as seguintes anotações muito importantes. A força de atrito, nós acabamos de falar, ela aumenta diretamente proporcional com a força normal. O atrito estático é maior que o atrito cinético. Isso observa-se experimentalmente que o atrito estático é igual ao cinético. Tem situações que, às vezes, é um pouco difícil até distinguir qual é o limite que ele é estático e a partir de quando que ele é cinético. Então, tem várias situações que isso pode acontecer, mas normalmente o estático é maior que o cinético. E a força de atrito, ela independe da superfície de contato, ou seja, do tamanho da superfície de contato. Se esse corpo recebe uma força F, aí aparece uma força de atrito contrária, exercida pela superfície, porque ele tende a arrastar a superfície com ele, fazendo uma força para a direita. A força de atrito é a reação. Se nós mudarmos a posição deste corpo para esta, aplicando a mesma força F, vai aparecer a mesma força de atrito. Ele depende do coeficiente de atrito e da força normal, que tanto nesta situação aqui ou nesta, a normal é igual ao peso. Então, é a mesma coisa. Vamos fazer um exemplo. Este corpo tem aí um peso de 100 newtons, e tem coeficientes de atrito estático μe 0,4 e μc 0,2. Nós queremos calcular qual a força máxima que podemos exercer sobre esse corpo aqui, de tal forma que ele ainda permaneça em repouso. Depois, quando ele inicia o movimento, qual é a força para manter o movimento com velocidade constante? Então, inicialmente para o repouso. Ele tem um peso, uma normal exercido pela superfície para cima, uma força, vamos considerar inicialmente 10 newtons. Aí ele exerce sobre a superfície uma força de atrito para a direita valendo 10 newtons. A superfície vai reagir e exercer uma força igual e contrária. Veja que as forças que nos interessam são as forças que atuam no corpo. Nós representamos esta aqui na superfície só para deixar bem claro que a força de atrito é uma força que é reação da superfície sobre o corpo. Muito bem. Se aumentarmos a força para 15 newtons, a de atrito sobre a superfície passa para 15 e da superfície sobre o corpo também passa para 15. Se passarmos para 20, também 20 e 20. Bem, mas até quando eu posso aumentar essa força e ele ainda vai permanecer em repouso? Aí nós temos que calcular a força de atrito estático em seu valor máximo. Então, quando é igual, nós chamamos de força de atrito estático máxima, que é igual ao μe vezes a normal. Tá vendo? Não é mais o menor, é a igualdade. Como o coeficiente de atrito nós já conhecemos e a normal é igual ao peso, fazendo o somatório das forças em y, nós podemos calcular que a força de atrito estático máxima será igual a 40 newtons. Então, nós podemos aumentar essa força, passamos aqui para 39, e ele permaneceu em repouso. Quando chegamos a 40, atingimos o limite máximo. Aí a força é de atrito estático máxima. Ou seja,
Se aplicarmos agora uma força igual a 40,01 newtons, ele entra em movimento. E passa a atuar, então, a força de atrito cinética. Ele vai exercer para a direita uma força FC' e vai receber um FC. E quanto, então, passa a valer essa força de atrito que está atuando sobre ele? Aí vai ser o coeficiente de atrito cinético vezes a normal, 0,2 vezes 100, igual a 20 newtons. Se a força de atrito agora é 20 newtons, ele está em movimento, então esta força terá que ser um valor igual àquela ali para manter o movimento. Então, a força de atrito vai ser igual a 20 newtons e a força que atua sobre ele também igual a 20 newtons, para que ele mantenha uma velocidade constante. Então, pessoal, resumidamente, o atrito, temos o estático e o cinético. O estático, ele vai aumentar até atingir um valor máximo quando ele está na iminência de entrar em movimento. Quando ele entrou em movimento, a partir daí, passa a atuar o atrito cinético. E aí a força de atrito é menor. Em muitos problemas, às vezes, que são apresentados para vocês, não há distinção. Fala coeficiente de atrito determinado valor e vocês, pela análise do problema, é que terão que definir que tipo de coeficiente que é aquele. Se ele é estático ou se ele é cinético. Obrigado e no próximo vídeo vamos continuar com o assunto atrito. Até mais.